Bom dia, gente. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa reunião domingo, né? E vamos ter certeza que o nosso celular está desligado para que a gente possa prestar atenção, né, nos estudos para essa manhã. E a lição de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, né? O Chico Xavier e o Espírito de Emmanuel. A lição número 58. Ela é bem atual, tá? Ela é intitulada Ganhar. Olha só que lição. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Isso são palavras de Jesus, está em Marcos capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido, porém, da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras, ou patrimônios fadados, ou apodrecimento, renova enquanto é tempo. Avisa a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Bem atual, né? Que ganhar a lição, né? Intitular a lição de hoje do livro, questão 58. Interessante que muitas das vezes a gente só vai entender isso quando a doença chega a gente. A gente passa uma vida inteira atrás de riqueza e esquece a maior riqueza, que é o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa família, os amigos, os bons momentos, né, que nós temos a oportunidade de ter, de um costume, né, talvez o pessoal mais antigo sabe, de tomar o café da manhã junto, de almoçar junto no Brasil, de jantar junto. Eu sempre comento isso, né, que lá em Recife a gente tem uma rádio chamada Rádio Recife, e toda vez 6 horas da noite toca Ave Maria. Eu lembro demais disso, porque a minha família toda estava reunida naquele horário, e a gente escutava a Ave Maria e depois tomava um café. Sabe, eu estou falando isso, eu estou vendo a cena na minha cabeça. E triste porque algumas dessas pessoas da minha família, alguns tios meus, hoje não estão mais aqui, né? Partiram. E ficou a saudade, mas uma saudade boa. E é nessa hora que eu lembro da riqueza desse momento. Não era do valor financeiro, até porque eu vim de uma família muito simples, uma casa simples, e a casa continua do mesmo jeito. E as pessoas que moram lá ainda continuam do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a maioria de nós que viemos para esse país, né, atrás de um sonho americano, de uma busca de uma melhora, a gente acaba se perdendo nos valores que a gente procura.
A gente valoriza o valor financeiro e esquece o valor espiritual. Como a lição fala, Deus em nenhum momento, nem Jesus, falou que a alma, né? Ela tem que, a alma encarnada, nós, tem que andar despida ou não ir atrás de valores. Mas a gente buscar e ver realmente o que precisa e quais são os valores que nós estamos buscando na nossa vida. Trabalhar, ter uma vida com conforto, não é errado, gente. Não é errado. Isso faz parte da vida, faz parte da nossa evolução, mas quando a gente se torna escravo do dinheiro ou das coisas que a vida oferece, esse é o problema. Esse é o problema. Aí quando a doença chega, que coloca a gente numa cama, a gente lembra da gente. E fala, o que eu queria era ter saúde, para poder aproveitar a vida lá fora. O que eu queria era ter saúde, para poder caminhar e sentir o ar que está lá fora. O que eu queria era ter saúde para poder ir na praia, colocar meu pé na água. O que eu queria era ter saúde para poder visitar meus parentes, meus amigos. E a gente enxerga que aquele dinheiro não compra nada. E não vou muito longe, não. 2019, 2020, quando a gente teve o Covid, né? Quantas pessoas morreram que tinham tanto dinheiro, morreram por causa de quê? Por causa de ar. Uma coisa que é grátis. Que Deus criou e tem abundância aí nesse planeta. A gente está aqui respirando, né? Mas, gente, pessoas morreram porque não conseguiram. Tinham dinheiro que tinham e não conseguiram comprar o ar de que o corpo necessitava. Aí a pergunta que eu faço para vocês: qual é o objetivo de cada um aqui? Não precisa responder. Deixe que a consciência de vocês responda. Mas reflitam. Reflitam no que vocês buscam, no tipo de riqueza que cada um aqui busca. Ganhar não é errado, mas se tornar escravo da matéria, esse é o perigo. Esse é o que vai atrasar, isso é o que vai atrasar o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual. Mas a lição fala, né, que ainda dá tempo. E dá. Que a vida é feita de escolhas. E nós podemos escolher um caminho diferente agora, nesse momento, nas nossas vidas. Refletindo no que a gente está fazendo. Como seria importante que toda vez que alguém trouxesse uma lição, o livro dos Espíritos que o Oswald vai fazer, o Evangelho, que é uma coisa maravilhosa que a Luciana vai fazer hoje, e a gente refletisse nas lições. Se a gente refletisse nessas lições, a gente não cometeria muitos erros. O problema é que a gente escuta, a gente sente uma emoção agora, mas quando a gente sai pelaquela porta, a gente esquece tudo que aprendeu. Tudo que foi nos ensinado. Tudo e toda a riqueza que isso aqui tem. A verdadeira riqueza. São essas palavras que confortam, que traz alívio para as nossas dores da alma e do corpo. Quantos de nós estudamos quando chegamos em casa, relemos o livro do Espírito, a lição de abertura. Essa é a minha visão, meu ponto de vista, mas cada um aqui vai ler isso aqui e vai ver coisas que eu não estou vendo. Se eu der esse livro aqui para a Lu agora, ela vai ler, ela vai falar explicações que eu não falei e que tem a ver com o que a lição está falando. Que cada um aqui está num grau diferente, vai ter um entendimento diferente. Mas hoje, somos seres civilizados que temos condições de raciocinar e decidir o que é melhor para a nossa vida. Fazer escolhas certas. Então que a gente possa realmente refletir nas nossas escolhas. Pensar realmente na riqueza que a gente tem que procurar. A gente corre para uma riqueza que vai ficar aqui, é o que a lição fala, gente. Que não é nossa. O nosso corpo não é nosso. Sabe? Mas vamos aproveitar as nossas oportunidades
que nós temos hoje, de ter essa doutrina que ensina, que mostra, que guia os nossos caminhos e fazer escolhas certas. Não é chegar e sair doando tudo que a gente tem, não, gente. Tá? Até porque a riqueza, a pobreza, tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento. Já fomos ricos, já somos reis, rainhas, já fomos miseráveis, já fomos criminosos. E hoje estamos aqui, um pouquinho melhor, mas cheio de defeito ainda. Mas que aqui podemos trabalhar e fazer da nossa vida futura bem melhor. Não perfeita, que a perfeição ainda vai demorar. No grau em que estamos, sim. Não estou dizendo que a gente tem que olhar para os nossos erros e sentir culpa também não, tá? Porque a gente aprende. O erro é necessário para que a gente aprenda. Olhar para ele com aprendizado, ótimo. Não com tristeza, se sentindo culpado. Porque todo mundo aqui erra. E vai morrer errando. Porque ninguém aqui é perfeito. O único ser que esteve aqui perfeito, a gente crucificou ele. Há mais de 2000 anos. Então, gente, que a gente possa aproveitar esse momento, que a gente possa refletir nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, verdadeiramente. Sabe? Olhar para dentro de nós e ver o que é que a gente está fazendo de errado, o que é que eu posso melhorar. Buscar o verdadeiro ganho, a verdadeira riqueza para a nossa vida, que é esse conhecimento que nos ensina a praticar, que é necessário a prática de todo esse conhecimento, para que realmente a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Ter a verdadeira riqueza nos nossos corações, que é o amor. É a gente olhar um para o outro e amar verdadeiramente, não pela cor, não pelos bens que essa pessoa tem. Eu vou amar essa pessoa porque essa pessoa pode me ajudar nisso aqui. Não, não é isso. É a gente olhar para as pessoas como a gente olha para o nosso filho, sabe? Sem interesse. Essa é a verdadeira riqueza. Um dia que a gente olhar dessa forma para cada um para o outro aqui, a gente vai estar amando verdadeiramente. Mas um dia a gente vai chegar lá. Tudo no seu tempo. Então, para quem chegou agora, a lição foi número 58, Ganhar, que é do livro Caminho, Verdade e Vida. E eu queria convidar todos que a gente possa, nessa paz, nessa harmonia que estamos, levar o nosso pensamento ao Pai e agradecer a Ele a oportunidade do dia de hoje, desse dia que Ele está dando para cada um aqui ganhar, mas não o financeiro, mas os conhecimentos que vão nos libertar dos nossos vícios, das nossas fraquezas, dos nossos erros. Jesus, quanta gratidão tenho pelo dia de hoje, pelo Teu amor, por esse ensinamento que nos mostra os nossos erros, as nossas fraquezas e que ao mesmo tempo enche os nossos corações de esperança e amor. Traz, Jesus, através dos ensinamentos de hoje, tanto da abertura quanto do livro dos Espíritos, do Evangelho, os conhecimentos necessários que venham nos impulsionar ao bem, não só com os nossos irmãos lá fora, mas com nós mesmos, conseguindo enxergar sem sentimento de culpa os nossos erros, os nossos vícios e ter a capacidade de melhorar com alegria e amor. Que a Tua paz, o Teu amor, Jesus, seja sempre fonte de luz em nossas vidas, nos guie e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, o livro dos Espíritos está com o Alice, o Evangelho com a Lu. Então vamos manter em silêncio, na mesma vibração, entregar o nosso coração para essas mensagens que vão ser trazidas agora. Tá bom? Obrigado, bom domingo a todos. Bom dia, gente. Vamos trabalhar no livro dos Espíritos aqui.
Realmente vocês podem até manter o silêncio, mas no livro dos Espíritos eu quero que vocês falem, viu? Vocês podem participar. Gente, nós estamos estudando leis. No universo divino existem leis de todo tipo, lei do amor, lei do trabalho, e nós estamos falando, e outras leis mais, que eu não vou entrar e procurar aqui agora todas elas, mas é só procurar no livro dos Espíritos que vocês vão encontrar. Nós estamos falando da lei de destruição. E nós estamos na pergunta 752. Eu queria, antes de começar a pergunta, informar para vocês, porque tem muita gente aqui que já me conhece, sabe disso, que ouve falar isso direto. Eu converso com Jesus o tempo todo, o dia inteiro. Até falei com as meninas da minha sala lá, vou ter certeza que quando chegar lá tem uma punição, porque eu sou chato demais. Eles vão me perturbar, falando, vou te dar uma puniçãozinha que você incomodou a vida toda, mas você merece pelo menos uma puniçãozinha. Porque eu perturbo mesmo, o tempo todo. E Jesus é bom demais. Ele mostra o caminho, mostra as lições. Eu tinha um tempão que eu não vim aqui fazer livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar da pergunta, dessa parte da lei da destruição, que fala sobre a crueldade. E eu vou ler para nós aqui, da pergunta 752 até a 754. E nós vamos falar a respeito, e aí vocês tiverem alguma opinião, por favor, não deixem de se manifestar. Crueldade. Pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E a resposta da espiritualidade é a seguinte: é o instinto de destruição no que tem de pior. Porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não o é, jamais. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Pergunta 753. Como se explica que a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? E a espiritualidade respondeu aqui: entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria domina sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades que as da vida do corpo, não visam senão a sua conservação pessoal, e é isso que os torna geralmente cruéis. Aliás, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o império dos espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que os povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Pergunta 754. A crueldade não provém da ausência do senso moral? Ó, tem uma luz aqui, rapaz. Esqueci da luzinha. Disse que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente. Porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que fará mais tarde seres bons e humanos. Ele existe, pois, no selvagem, mas está como o princípio do perfume está no germe da flor, antes de ela desabrochar. E aí Kardec deixou uma nota dizendo assim: todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes são mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A superexcitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Deixa eu deixar isso marcadinho aqui, porque eu fui lá, procurei em Miramês e achei umas lições interessantes, mas cheguei aqui, como eu disse para vocês, eu converso com Jesus sempre, né? E fui ali falar com Jesus e pedi a ele apoio. E aí eu sempre abro o livro Fonte Viva, sempre abri. O que me apareceu aqui na lição 109? A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. São palavras de João
Isso está em João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. E aí, termina aqui, mas a parte que me interessou mais, principalmente pelo que a gente vai falar aqui, foi essa aqui, lição 109. A gente vive muito apressadamente e se esquece de reparar os detalhes que acontecem com a vida da gente. Pare para você, olhe para você mesmo, que o Rafael falou um negócio muito bonito aqui. Agora, além de tudo que ele falou aqui, numa das coisas que ele falou ali que me tocou muito ali, nem o nosso corpo é nosso. É muito interessante, né? Te cuida, eu mesmo sou vaidoso pra caramba, e chega aqui, chega daqui uns dias, vai ficar por aí mesmo. Porque meu espírito vai seguir pra frente e o corpo vai ficar aí. Nem um pedacinho de unha a gente leva com a gente. São mudanças que vão acontecendo na vida da gente. Tudo no universo muda. Nada é igual ao que era antes nas nossas vidas. Pare e olhe para si mesmo e veja como você não é como você já foi um dia. E isso acontece, a gente não para poder reparar, isso acontece todos os dias nas nossas vidas. Então, destruições também acontecem. Naturalmente. O planeta de hoje não é como foi antigamente. Vocês sabiam, se vocês procurarem no Discovery Channel, é capaz de vocês encontrarem isso lá, que a América era na posição vertical. Por causa das mudanças de placas e coisa, ela virou e ficou na posição horizontal. E agora, né, isso é de um tempo que a gente ainda não existia aqui. A gente não habitava o planeta. Hoje o planeta todo tem habitação, países cheios de muita gente aí. Como eu já falei aqui uma vez, a China já foi o país mais populoso do mundo. Há um tempo atrás, quando eu estudava na escola, quando eu ia à escola, a China era o país mais populoso do mundo. Tanto que um dos comentários que se fazia que os planos que o governo fazia para poder ajudar a população não funcionava, porque toda vez que o plano ficava pronto, a população já tinha crescido mais um tanto. Hoje, o país mais populoso do mundo é a Índia. Mudou. Tudo muda. Vocês sabiam que a nossa galáxia vai desaparecer? Porque tem uma galáxia vindo aí que vai engolir a nossa galáxia. Isso daqui bilhões de anos. Não precisa se preocupar com isso agora, não, porque aí também deixa nas mãos de Deus, né? Porque onde é que ele vai arrumar com a gente nesse acidente aí? Porque eu não acredito que um planeta choque com o outro, porque ele tem a sua própria energia em volta dele. Então, uma vai esbarrar e vai acabar se acertando. Então, isso deve acontecer de uma maneira pacífica. Eu não acredito que seja desastres e coisas e tal. Mas vocês sabiam? A galáxia que tá vindo aí chama Alcione. Ela é milhões de vezes maior do que a nossa galáxia. E ela está vindo, porque o universo divino não para, gente. Não para. Nada nesse universo é estático. Nada. Nem nós. Eu tenho certeza, como eu estou lembrando aqui, às vezes a gente não para poder pensar que a gente move o tempo todo. Até quando você está dormindo, você está movendo. Você não para. Você para ali fora e dá uma olhada nas nuvens, as nuvens parecem que estão passando. Não, não é as nuvens que estão passando, é nós que estamos movendo. E a gente está vendo as nuvens como se elas estivessem passando. Então a gente não repara esses detalhes. Então mudanças acontecem naturalmente no universo. Então existe a necessidade de uma coisa se destruir para outra reaparecer no lugar. E sempre melhorado, porque é o universo divino. Qual de nós hoje existe muita beleza nos anos passados? Investimentos, conversações e outras coisas se faziam. Mas o mundo de hoje é muito melhor do que o mundo passado.
Vocês sabiam que na França, de manhã, as mulheres abriam as janelas e jogavam os urinóis, o que tinha feito durante a noite, pela janela, no meio da rua? Quer dizer, você olha e fala, gente, isso é um absurdo, imagina o cheiro que não devia ser a rua e tudo mais. Isso não existe mais. Hoje nós temos banheiros. Aliás, banheiro hoje só falta falar com a gente, né? Tem mais incrível do mundo. Eu vi um dia desse, eu fui ali aqui pertinho aqui, fui lavar a mão na pia, eu fiquei procurando sabão, falei, ué, aí que eu fui olhar o sabão, o secador e a água, tudo no mesmo lugar. Você acaba de lavar a mão aqui, já é rapidinho, você não tem que ficar procurando sabão aqui, nem nada disso. E a gente lá vai só evoluindo. Então, quer dizer, as coisas vão acontecendo naturalmente, isso é natural. Agora, a partir do momento, aliás, o Rafael até fez um comentário aqui, no que ele falou aqui, ele falou um pouco sobre isso também. A partir do momento que nós entramos dentro da situação que está sendo mudada e começamos a colocar a nossa vontade, os nossos desejos, aí costuma acontecer crueldades. A gente costuma fazer coisas que não deveria fazer. E é isso que a gente precisa entender. A diferença entre o que é a destruição natural para que o mundo se melhore e a parte onde nós entramos e começamos a colocar a nossa parte de crueldade na história. Eu procurando com o Miramês, ele fala aqui na pergunta 752, ele fala assim, ó, a crueldade é um instinto de destruição na sua mais baixa vibração. Ela domina pela força da ignorância e a sua origem está onde não se despertaram os talentos colocados no coração por Deus em todas as criaturas, que é o que ele falou aqui na pergunta 754, Kardec falou aqui, ó. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhe são mais ou menos favoráveis. Logo embaixo aqui, não vou ler isso tudo aqui, mas logo embaixo ele está escrito, ele fala assim, eu marquei aqui. Nada se perde. Tudo se transforma em todos os planos de vida. O que queremos mais? O que fazer das nossas possibilidades? Façamos o que fizeram os apóstolos do Senhor. Lutar para conhecer cada vez mais a verdade, porque ela tem o condão de libertar quem procura. Essa eu vou deixar com os estudantes aqui, porque todos os que estão estudando, e tem uma turma nova comigo agora, graças a Deus, tem uma turma de 9, gente, eu tô feliz demais. 9 pessoas estudando comigo. Mas, de todos os que estão estudando aqui, os que começaram agora, já não tem uma mudada na sua maneira de ver, na sua maneira de entender as coisas? Estudar, gente, é muito importante. Esse é o grande papel nosso, para que a gente possa aceitar essas coisas que acontecem no dia a dia com carinho. E com carinho, com inteligência que nós já temos em nós, desde que fomos criados, de acordo com o que está falando aqui, mas agora nós vamos aprimorando, a gente poder ver exatamente quando uma coisa é natural e quando alguma coisa tem alguma maldade, algum dedo de alguém tentando, whatever que passa pela cabeça dele, de maneira que ele acaba fazendo uma crueldade com outros. Vamos ver mais o que Miramês falou aqui. Essa aqui foi na 752. Na 753 ele falou assim, tem um pedaço aqui que fala assim, a atrocidade está mais ligada aos povos primitivos, porque de certa forma a civilização começa a educar os homens em muitos aspectos. O progresso vem de Deus, e nele o Senhor faz vibrar algo mais de amor, de modo que no avançar dos povos eles deverão encontrar a necessidade de viver bem com os seus irmãos em caminho. Aí ele fala assim, nos povos primitivos a matéria é mais bruta, e o espírito, estando nas primeiras vivências na terra, ainda não se capacitou no seu domínio. Ele vive sob a égide dos instintos. O tempo é que lhe dará forças para amaciar, se esse for o termo, as próprias faculdades inerentes à matéria. Que também lemos aqui nas 3 perguntas que eu fiz aqui. Eu queria lembrar a todos que nós somos todos filhos de um Pai maravilhoso. Eu estou deixando de chamar Deus de Deus, por uma razão muito simples. Jesus disse que nós éramos deuses. Ficou estranho esse negócio de deuses e Deus.
Então eu prefiro ver Deus como um pai. Criou tudo isso aqui para nós. Nos criou. Permite que a gente viva a vida que a gente quiser. Sabendo que você vai evoluir, vai chegar uma hora que você vai parar e pensar que não, isso não está certo. Eu não posso ser assim, eu tenho que fazer algumas mudanças, eu tenho que... E aí você vai se aprimorando e se melhorando até o ponto de chegar a ser luz. Deuses, como disse Jesus. Porque um dia nós vamos ter obrigações e muito mais obrigações com relação ao universo divino. Então nós vamos destruindo aos poucos esse eu velho, cheio de defeitos, cheio de maldades e coisas, para se tornar um ser iluminado. Em que vamos agir como nós hoje chamamos de Deus. Então é muito importante a gente acordar para isso, porque nós não estamos mais no primitivismo. Nós somos seres inteligentes. Já estamos colocando toda aquela beleza divina que Deus colocou em cada um de nós em ação. Para os que estudam aqui, por exemplo, sair na segunda-feira, amanhã, por exemplo, é bem provável que a gente não tenha aula. Mas dependendo da nevinha que acontecesse amanhã, debaixo de neve, no frio, cada um tem suas situações, deixa filho em casa, para poder vir aqui estudar. Então é uma das coisas que eu mais chamo a atenção dos meninos. Dê valor a isso, gente. Preste atenção no que vocês estão aprendendo, porque o que vocês estão aprendendo vai fazer uma mudança incrível na vida de vocês. É parte desse trabalho de destruição aqui. Não é só o planeta que se destrói, não. A gente também vai destruindo essa casca velha, vai largando isso para trás e vamos assumindo novas posições e crescendo. O que mais que Miramês falou aqui? Ele fala aqui, ó, a doutrina espírita deixa para os homens abertura sem fim, para que possam entender as leis de Deus. Ninguém é culpado da ferocidade dos animais, nem eles mesmos. É característica deles, para seguirem a mesma linha que o progresso lhes traçar. É seu modo de ser, e depois que eles mudam de feição pelos processos evolutivos, ganhando o estágio do homem, levam consigo alguma coisa do que foram anteriormente. Precisamos ter olhos para ver as coisas de Deus na sua devida harmonia. Se o espírito foi criado simples e ignorante, o seu despertar lhe custa caro. Ele passa por porfiadas experiências e em cada uma delas sofre as consequências do que elas apresentam, mostrando à alma que deve lutar para vencer as qualidades inferiores e adquirir a plenitude da vida, que é o amor. A ferocidade da alma é condição de sua imaturidade e o tempo vai lhe mostrar o esforço próprio como prêmio da conquista da evolução. No meio de nós, aqui vivendo no meio de nós, a gente não encontra gente assim? Hoje, que ainda deixa falar mais alto o instinto animal do que o lado espiritual que a gente tem, que está em nós, porque o amor existe em todos nós somos criados por amor. Nós somos criados por amor. Nós somos amor puro. Tanto que todo mundo tem aquela vontade de ajudar aqui, ajudar ali, coisa pouca, eu só consigo fazer isso, uma mixaria aqui, uma mixaria ali, mas a gente vai fazendo. Por quê? Isso é de nós. A gente quer fazer, a gente quer melhorar, a gente quer que o próximo ao nosso lado melhore. Por quê? Porque nós somos divinos. Todos nós. Então é importante demais deixar o eu velho para trás. Não existe essa história de que... Aliás, existe, né? Pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto, morre torto. Nós não. Nós nascemos simples e ignorantes e vamos nos melhorando a cada dia que passa. A cada dia que passa, a cada momento que passa, a cada lição como essa aqui, a gente vai melhorando. Então a gente precisa ter olhos para conhecer e ajudar a melhorar à nossa volta o que não é parte de uma destruição natural. Tem maldade na história. Se tem maldade, a gente tem que lutar contra. Às vezes não é encarar. Você não vai lá na Rússia encarar o Putin lá na guerra dele lá, não. Não é isso. Mas a gente pode fazer a nossa prece por aqueles que estão, infelizmente, resgatando o que precisa ser resgatado, porque Deus é justo. Deus é justo. Ninguém está fora daquele lugar onde ele não cabe, não. Porque a gente olhando aqui agora, você vê uma coisa, mas se você for voltar lá atrás, sabe lá o que cada um daqueles que estão perecendo ali no meio está envolvido com? Porque nós tivemos muitas confusões no mundo para o mundo ser como ele é hoje. Muita guerra, muita destruição, muita matança, em nome de Deus.
Muitas vezes em nome de Deus. Hoje em dia a gente não, acontece, mas não é mais assim. Não é mais assim. Não é você tá em casa e de repente vê a tropa chegando e já tá sabendo que, infelizmente, se você é cristão, ou é um cristão, sabe Deus de que jeito que eles pensavam na época, você vai ser morto, vai ser destruído, sua casa vai ser queimada, sua vila vai ser acabada, completamente destruída. Hoje em dia não existe mais isso. Então é muito importante que a gente entenda que o universo muda, tudo no universo muda, nada para, nada fica estático, nada hoje é como foi ontem. Nem nós, que depois dessa lição, daqui agora, não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Dúvidas? Eu estou um pouco confusa ainda com... Parece que você está igualando, ou eles todos aí falando, a crueldade com o instinto animal. E eu nunca pensei assim, porque eu acho que crueldade e maldade é uma coisa humana. Eu acho que animal que não é humano, né, eles não fazem coisa por maldade como nós humanos fazemos. Mas até os animais evoluíram. Até os animais evoluíram. Tudo evolui. Ele tocou aqui em alguns assuntos aqui, falando exatamente dos animais que tinham crueldade. Agem por crueldade. Então ele está querendo comparar esse instinto com o nosso, que também, em algumas vezes, agimos da mesma forma. Mas isso não quer dizer que todo animal é cruel, nem todas as vezes que eles agem de uma maneira ou de outra é por crueldade. Explica, responde? Então vai, fala. Não, alguém entendeu? Assim, animal mata para comer, mata para... Isso é instinto. Instinto animal, É. para sobrevivência. Uhum. Homem faz coisa por maldade, por prazer de ver a pessoa sofrer. Que eu acho que é uma coisa que animal, que não é humano, não tem. Mas pelo que você está dizendo aí, talvez tinha há mais tempo, não sei. Eu diferencio, entendeu? A destruição por necessidade e a crueldade. Fala, Rafael. Maria, só a diferença. Realmente o animal ele age pelo instinto, né, de proteção e pelo instinto para se alimentar. A diferença, a crueldade, ela não está no homem como ele nasceu dessa forma. Isso são escolhas que nós fazemos, né, e que nós carregamos pelos instintos de uma vida passada, primitiva, que vem com a gente, né, que muitos dos nossos erros, muitas das nossas atitudes estão ligadas ao nosso passado, né. Hoje, isso é uma questão de escolha, certo? Então, assim, eu posso ser cruel, por exemplo, posso cometer um crime para proteger a minha família, mas não é com crueldade. A crueldade é o tipo de você querer fazer o mal por prazer. Vamos falar o caso do cão orelha, que foram os jovens que pegaram por prazer e maltrataram e mataram aquele cachorro. Então, assim, essa é a diferença, mas não é que está. A gente tem um instinto também ainda, mas não é que a gente hoje tem a condição de escolher o que a gente pode fazer. Não, ela fala. Você levantou a mão? É? Eu ia falar que eu acho que é mais uma questão de quanto a gente é animal também. Então, quanto mais inteligente o animal é, ele acaba tendendo a ser cruel, porque a gente olha para orcas e golfinhos e eles têm o costume de, infelizmente, acabar estrupando outro animal e também matando outro animal e brincando com o corpo que eles mataram. Então, eu acho que é uma questão de, infelizmente, de ser do nível de inteligência do animal que acaba cedendo a coisa de baixa frequência. Fala, Rose. Rosemary. O Rafael falou tudo. Falou tudo? Pera aí só um pouquinho. Lu. Eu acho que eu entendi o que a Maria falou. E eu acho que é a nossa visão, porque eu acho que quando você fala que um animal está sendo cruel, isso tem a ver com a nossa visão e com o nosso entendimento. Porque eu não acho que nenhum animal mata por crueldade. Se você vai ver por que aquela orca fez isso, por exemplo, né? Eu não acho que é por prazer. Com certeza deve ser por algum instinto de proteção. E aquela é a forma daquele grupo, né, de reagir quando tem certo, quando eles se sentem ameaçados. Porque por isso mesmo, porque eles não têm a inteligência que nós temos para fazer algo. Para perceber que aquilo ali passa a ser crueldade, né? Se eu matar esse
e a gente pode escolher não fazer. Esses animais que ainda não têm esse nível de Não tem a inteligência ainda avançada. Então, isso de crueldade é uma visão nossa, mas eu não acho que seja realidade. Ok. Carlos. Eu quero me pegar aqui a resposta da espiritualidade, ok? Complementar o que o Luciano acabou de falar. Primeiro, a gente tem que pôr na nossa cabeça que a maldade, assim como a escuridão, não existe. O que existe é falta de luz e falta de amor. Então, aquilo que a gente acha que é maldade, não é maldade, é falta de amor. Então, a partir do momento que o espírito vai evoluindo, ele vai deixando os instintos animais, por isso que foi trazida a palavra animal, e se enriquecendo com o instinto moral. É isso que a gente quer falar. A gente vai se enriquecendo passo a passo através das nossas múltiplas reencarnações, a gente vai se enriquecendo moralmente e deixando esses instintos animalescos para trás. Por isso que o nome animal é trazido. Então, aquelas pessoas que ainda agem com crueldade, a predominância do instinto animal é maior do que o instinto nominal ou angelical, racional e moral. É isso que a espiritualidade vem trazer como resposta. Certo? Nós lemos sobre isso aqui. Precisamos ter olhos para ver as coisas de Deus na sua devida harmonia. Se o espírito foi criado simples e ignorante, o seu despertar lhe custa caro. Ele passa por porfiadas experiências e em cada uma delas sofre as consequências do que elas apresentam, mostrando a alma que deve lutar para vencer nas qualidades as qualidades inferiores e adquirir a plenitude da vida, que é o amor. Então, o que vocês falaram aí, acho que explica bem o que você perguntou, você entendeu? Não. Sim, não, eu entendi, sim. Só para mim a distinção era bem nítida, que crueldade é uma coisa humana e não que não seja humano. Não. Mas eu entendo o que o Carlos falou, faz sentido. Né? Quanto mais a falta, né, a escuridão e a crueldade são falta de luz, falta de amor. Quanto mais iluminado, mais amor, menos crueldade. É por isso que eu falo, que eu citei no Luiz, fala. Porque Kardec, quando afirma em estado rudimentar ou latente todas as faculdades do homem. Vamos pegar uma criança. Ele tem certas tendências. Está em estado latência, quando você observa que ele tem certas tendências. Não está, ele não está expondo tudo que ele tem. Está em estado latente. Yep. Certo? Nós, seres humanos, temos coisas que estão em estado latente. Agora, quando uma situação faz com que nós coloquemos isso para fora, é sinal que evidencia que ainda temos isso dentro de nós. Por exemplo, você pode controlar o seu ódio, o seu rancor, a sua raiva de alguma coisa, mas quando alguma coisa te faz disparar aquele gatilho, você é aquilo que é por dentro. Então, isso está em estado latente, mas ele pode dizer, desenvolve-se conforme eles sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza das outras. Por isso que o estudo, a constância de nós estarmos vigilantes, sermos racionais nas atitudes, vai gradativamente polindo os erros e as tendências, más tendências que nós temos. É por isso que nós evoluímos. Aí ele continua. A sobrecitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Yep. Coloque alguém numa situação de estresse extremo sobre questão de violência. Se ele não tiver o senso moral acima de tudo, ele vai se igualar ao outro que está também nessa situação. Então, por isso é que nós temos que ter uma ideia que o crescimento espiritual é que é o importante. O que é o passado nosso é simplesmente aprendizado para não cometermos os crimes realmente no presente. E ele continua. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. É isso que nós temos que desenvolver, o nosso senso moral, praticando as leis que foram determinadas, que estão em estado latente em nós, porque o homem já foi criado com determinados bens. Então eu vou ter que cortar você agora, porque é o seguinte, a gente já leu sobre isso aqui, não, cadê, onde é que está aqui?
lutar para conhecer cada vez mais a verdade, porque ela tem o condão de libertar a quem a procura. Sempre que ouvirmos a voz do Mestre, devemos lhe dar ouvidos, em todos os momentos que as trevas nos cercarem. Ele nos fala para elevarmos os nossos sentimentos e acompanhá-lo, assegurando a paz. Isso é o que nós estamos fazendo hoje. Aprendendo, estudando, nos educando, por causa de tudo que foi falado aí, inclusive o Luiz lembrou bem aí o que foi falado aqui no Livro dos Espíritos, porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós não vivemos na ignorância mais. Nós estamos aprendendo a cada dia que passa. O que a gente mais precisa é dar valor ao que a gente tem feito, continuar fazendo melhor, procurar se instruir melhor para poder entender aonde está o que é natural e aonde está a crueldade. Tá bom, gente? Obrigado pela participação. Nós vamos passar para o Evangelho que está com... Você que está com a Lu, tá bom? Um bom domingo a todos. Bom dia. É bem lindo quando o domingo todo se completa com a lição de abertura, com o Livro dos Espíritos e com o Evangelho. E é interessante a gente pensar e dar esses nós na nossa cabeça quando alguma coisa é trazida pra gente que não caiu bem. Tem assim, eu concordo, mas eu não concordo. Eu concordo, mas eu não entendo. E o Espiritismo que é isso da gente, né? O Espiritismo incentiva que realmente a gente vá atrás do que está causando aquele desconforto. Quando eu escuto alguma coisa aqui, que alguém trouxe, mas me causou um desconforto aquilo. É normal. E a gente deve sim questionar. E muitas vezes a gente vai ter uma resposta que nos acalme, muitas vezes não. Por quê? Eu não sei se vocês já assistiram um filme que chama Interstellar, com Matthew McConaughey. Meu filho é apaixonado com aquele filme. O filme é 3 horas de duração. Ele quer assistir aquilo todo final de semana, se deixar. E essa sexta-feira a gente gosta de assistir filme em família, junto, a gente sentou, vamos assistir um filme, Lourenço, Interstellar? Eu falei, não, Lourenço, pelo amor de Deus, a gente assistiu tem 2 semanas, o filme 3 horas de duração, vamos assistir outro? Não, vamos ver o que tem. Aí você passa meia hora passando o filme, não, esse aí não tem cara boa, não, esse aí não tem cara boa. Aí eu falei, eu desisto, põe o que você quiser. Não, vocês vão ficar bravos comigo se eu colocar o que eu quero. A gente já tá bravo, pode colocar o que você quiser. Aí ele colocou Interstellar, minha filha abriu o computador, foi mexendo nas coisas dela, eu dei uma olhada no meu telefone, mas no final das contas todo mundo voltou para assistir o filme de novo, né? E é um filme maravilhoso. Eu gosto muito. É cansativo assistir todo final de semana, mas é um filme maravilhoso, eu recomendo demais. E nos mostra, é um pouco de ficção científica, no aspecto de que eles exploram coisas que a gente ainda não explorou, como, por exemplo, o buraco negro. No filme, ele entra dentro do buraco negro e te leva para uma realidade que a gente ainda não tem consciência, que a gente ainda não sabe o que é, o que existe lá dentro de verdade, o que tem, além do que a gente consegue ver, como o Alex falou dessa outra galáxia que está vindo. Como que vai ser isso? O que tem lá? A gente chama de... Eu fiquei pensando nisso, a gente chama a galáxia de Alcione, mas para quem mora lá, tem outro nome. No final eu abro para pergunta, Carlos. Pode ter outro nome para quem mora lá. A gente chama isso aqui de Terra, mas para quem está vendo de longe lá da Alcione, está nos vendo, chama isso de outra coisa. E a gente começa a pensar nessa altura, e aí é que a gente tem que ter essa calma de perceber que a gente não sabe nada. A gente sabe, a gente está estudando, como o Alas falou, a gente tem que correr atrás, a gente tem que estar correndo atrás do conhecimento para nos abrir essa porta, para ser melhor, para estar melhor, para conhecer mais. Mas a gente tem que ter consciência de que a gente ainda não sabe nada. Se eu quero chamar a outra galáxia de Alcione, eu posso. Mas existem muitas perspectivas e muitas diferenças que aquilo ali é uma realidade só. Né? Então, eu dei o exemplo desse filme porque
eles podem estar totalmente errados, mas eles podem estar indo por um caminho. O que tem dentro do buraco negro? No filme acontece, tá te trazendo para uma realidade assim, assim, assado. E fazendo coisas que a gente não tem nem consciência de que pode acontecer. Mas, gente, olha o nosso tamanho comparado com essa galáxia, com a outra galáxia, com o universo e com Deus. Que o Wallace falou que já não quer mais chamar mais de Deus porque quer chamar de pai. Eu acho que deveria ser mãe, né? Porque, né? Mas tudo bem, deixa ele chamar Deus de pai. A gente pode chamar Deus de mãe, se a gente quiser. É muito grande. Vai muito além. A lição que eu tiro disso é que a gente tem que ter a mente aberta. E se uma verdade, às vezes, se algo me é trazido, não uma verdade, mas se uma informação me é trazida e aquilo não caiu bem para mim, o que eu preciso fazer? Se é uma informação vindo de fontes que a gente confia, por exemplo, do Livro dos Espíritos, eu confio no Livro dos Espíritos. Porém, muita coisa que aqui é trazida, talvez eu ainda não compreenda da forma verdadeira, que Deus vê, com a visão de Deus, porque eu não tenho a visão de Deus ainda, ou de um espírito mais evoluído. Mas que eu possa ter a mente aberta para tirar o que tem de bom daquela lição, depois de tentar entender. Se eu ainda não consegui, se ainda não me fez sentido, eu tiro o que tem de bom daquela lição e vou caminhando com aquilo. Uma hora, todas as peças do quebra-cabeça vão se encaixar na hora certa. A gente tem que estar no lugar certo para isso acontecer. A gente tem que ter todas as peças para isso acontecer. Então, no Evangelho de hoje, qual o capítulo que caiu para a gente? Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E é uma mensagem do espírito Vianney Curadars, que foi psicografada essa mensagem em Paris, em 1863. E ele vem trazer uma mensagem para o grupo para o grupo mediúnico que estava ali naquele momento, fazendo aqueles estudos. E eu vou ler só algumas partezinhas para trazer o que ele está falando. Ele fala: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Que ele abriu a reunião, a mensagem dele, falando o seguinte: vocês me chamaram aqui para quê? Para que eu possa curar essa irmã que está sofrendo depois de ter ficado cega. E ao ficar cega, ela deixou que as trevas a engolisse. Ela se deixou levar pelo mal daquilo e não está conseguindo sair daquilo. Vocês me chamaram aqui para isso porque eu não posso fazer nenhum milagre, sendo que Deus queira. Não é Deus, não sou eu que faço os milagres, não sou eu que faço as curas. Deus as permite e as faz através de mim, mas só se Ele quiser. Não sou eu. Aí ele continua: nas vossas aflições voltei para o céu o olhar e dizei do fundo do coração. Olha que lindo isso. E que todos nós devemos fazer na hora de sofrimento, falar é o seguinte: meu Pai, cura-me, mas faze que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, ele fala: meus amigos, que o bom Deus sempre ouvirá. Após essa prece, meus amigos, que bom Deus sempre ouvirá. Dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pediste em recompensa da vossa abnegação. Então, se eu faço minha prece dizendo: Deus,
Cure a minha alma. A minha alma. As doenças, as feridas, as chagas do meu espírito. Para que eu possa me elevar à sua altura. Que meu corpo seja castigado nesse processo, se for necessário, igual essa moça, por exemplo. Se eu precisar ficar cega, que eu possa entender que isso é um processo para minha elevação, para eu estar mais perto de ti. Da brancura com que o Senhor me criou. E ele fala que Deus sempre vai ouvir essa prece nossa. E ele sempre vai nos dar força e coragem para continuar seguindo, para que eu possa passar por aquele obstáculo, por aquele sofrimento, por aquele momento difícil na minha vida, com resignação. E pode ser que a cura física, material, venha do meu corpo, venha timidamente, como uma recompensa pequena, se a gente comparar que a recompensa verdadeira daquela aprovação é a minha elevação espiritual. A cura do corpo é uma recompensa pequena. Só que a gente não pensa assim. E como o Rafael falou, a gente vem aqui, a gente escuta tudo, a gente esquece. O que eu acho que, na verdade, a gente nem esquece. A gente que, por conveniência, joga lá no fundo, né? Joga lá atrás. E aí, o que a gente começa a fazer que é pior ainda? A gente começa a lembrar das lições de domingo e fala, nossa, tá vendo? Fulano devia estar lá para ouvir aquela lição de domingo. Olha o que fulano tá fazendo. Olha o que meu marido tá fazendo. Olha o que meu chefe tá fazendo. Eles deviam estar lá para ouvir aquela lição de domingo. Eles não estariam fazendo tais coisas. Eles não estariam errando tanto, me irritando tanto, fazendo tantas coisas ruins. A gente tem o hábito de fazer isso. As coisas que a gente aprende, a gente fica querendo que os outros usem. E a gente não quer se enquadrar naquilo. Por quê? Porque eu vou no centro domingo, eu estudo, eu aprendo, eu tomo passe, eu participo do grupo da DAPSE, eu trago comida não perecível, eu vou nos estudos de segunda-feira. Então eu estou bem. Eu não preciso estar me enquadrando a cada momento naquelas lições. É assim que a gente faz. A gente coloca essas lições todas, isso aqui tudo que a gente lê, que a gente aprende, que a gente quer fazer, a gente quer ir lá fora e colocar isso em prática. Por algum motivo, na hora do vamos ver, a gente acha que aquilo não se enquadra. Mas eu acho que agora que, por exemplo, essa situação é diferente. A gente tem o hábito de fazer isso. Eu não sei vocês, mas eu tenho o hábito de fazer isso. Isso acontece muito comigo. E depois eu me arrependo ali na frente. Falo, meu Deus do céu, o que precisava acontecer para eu ter mais noção de que aquilo era um momento de aprendizado? Eu precisava que Jesus aparecesse ali na minha frente, me chacoalhasse? Luciana, não é para isso aqui que você está estudando? Então por que você não fez isso? Então, vamos ver. A lição de Vianney. Quem mais que ele fala? Que eu não vou ler tudo, mas ele traz tanta coisa boa que é bom dar uma lida em algumas coisas. Então, ele fala, sempre Deus vai ouvir se a gente fizer essa prece pedindo para curar o nosso espírito. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação. Quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz? Sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem vir inteiramente da vida das almas. Podem ser mais do que vós que tendes límpida a visão. Ele continua falando que as pessoas que são privadas da vista,
e vamos entrar nesse caso só disso, só dessas pessoas que são privadas da vista, que são cegas, ou que ficaram cegas. É mais fácil para essas pessoas não cair nas tentações do mundo? É. Porque muitas das tentações, muitas das dificuldades, como o Rafael falou, a gente fica aqui correndo atrás de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se a gente não pudesse ver, talvez a gente estaria correndo atrás de dinheiro menos, só para o realmente necessário, porque eu não estou vendo se minha blusa é assim, se meu carro é assado, se meu sapato é assim ou é assado. Não está me incomodando, está tudo bem. Mas com as vistas, a gente está, da mesma forma que o Espiritismo nos abre a consciência para que as pessoas que são muito ricas, elas têm uma aprovação mais difícil do que aquelas que não são. É mais difícil para elas, porque você tem mais acesso às coisas materiais, é mais fácil você se perder. Não que as pessoas que estão extremamente ricas não possam ter sucesso na vida espiritual, na ascensão espiritual delas. Elas podem ter muito sucesso. Mas é mais difícil. Requer mais concentração, requer você estar mais focado. Porque, imagina. Mas, se eu não posso ver, se eu tenho a cegueira, isso faz ser mais fácil. Isso vai ser mais fácil. Mas pode ser que não seja. Pode ser que eu me deixe cair pela tristeza, igual aconteceu com essa moça da lição. Ela ficou tão triste porque ela ficou cega que ela não vê mais sentido nenhum na vida. Acabou. E foi muito interessante, porque eu li esse evangelho ontem e, de novo, a gente sentou para assistir um show entre família ontem. A gente gosta muito de assistir um que chama The Good Doctor. Não sei se vocês já viram. É um médico autista. Muito bom. E aí teve um episódio ontem, foi interessante. Foi um menino que teve um câncer no olho, já tinha um olho de vidro e precisava agora tirar o outro, porque o câncer tinha vindo para o outro olho. Menino de uns 10, 12 anos. E foi o episódio, isso foi pra cegueira. Logo depois de eu ter lido isso, né? E na hora me veio, eu falei assim, uau. E teve uma hora que o menino estava sendo preparado para a cirurgia, que ele estava muito triste. Agora ele ia ficar cego, né? Com 12 anos. E as médicas que estavam lá responsáveis por ele chegaram lá e o menino tinha sumido. Aí ele estava com, não sei se ele estava com o telefone ou o quê, mas eles conseguiram track aonde que o menino tá. Conseguiram localizar o menino e foram atrás dele, as duas médicas. E elas falaram, por que você fugiu? Você parecia tão bem, porque o menino muito bem-humorado, fazendo piada. Hoje em dia, o meu poder biônico é tropeçar nas coisas, né? Porque ele perdeu um dos olhos, então ele tropeçava muito. Então, ele brincando, e parecia que ele estava super bem. Aí elas acharam ele lá na rua, né? E falaram assim, num jogo de beisebol. Ele tinha ido para um jogo de beisebol, ele queria ver o último jogo de beisebol dele. E aí ela, por que você fugiu? Ah, porque eu precisava vir aqui, ver mais uma vez isso. Aí elas perceberam que ele estava de olho na menina que vendia slush, ele já tinha comprado 4, assim, entendi, você gosta da menina, eu queria vê-la mais uma vez. Eu queria ter a visão daquela menina, antes de eu ficar cego. Só sei que eles foram voltando para o hospital, e cada coisa que o menino via, ele pedia para elas pararem. Para aqui, para ali. Aí viram um strip club. Aí eu falei, eu quero que para ali para mim, por favor, porque eu nunca mais vou poder ver nada. Deixa eu parar aqui. De qualquer forma, ele queria parar em todos os lugares. Aí uma médica falou assim para ele, eu entendo, você tá nervoso, claro que você tá nervoso. Você sabe que amanhã você não vai poder ver mais nada. Nunca mais, pro resto da sua vida. E isso realmente deve ser muito difícil. Aí ele, não, eu não quero mais fazer essa cirurgia, eu não vou mais fazer essa cirurgia. Aí ela falou assim, eu consigo entender a sua dificuldade em pensar que você nunca mais vai poder ver nada. Mas se você não fizer essa cirurgia, além de nunca mais ver nada, você nunca mais vai poder sentir a brisa do vento no carro, quando você está assim e a brisa está vindo e balançando seus cabelos. Você nunca mais vai poder sentir o sol na sua pele. Você nunca mais vai poder sentir o abraço da sua mãe. Você nunca mais... Aí ela foi falando todas as coisas que ele não estava pensando na hora, porque ele estava pensando só na vista, só na visão, só no que ele não iria mais ver.
E elas chamaram a atenção dele para tudo aquilo além da visão que ele tinha e que ele não estava prestando atenção e que ele iria estar perdendo se ele não fizesse a cirurgia. Porque se ele não fizesse a cirurgia, ele ia morrer. E aí ele ia estar perdendo todas as outras coisas que ele não estava prestando atenção. Então, para tirar um pouco o foco dessa lição que fala só da cegueira, porque eu acredito que aqui ninguém é cego nesse quarto, nessa sala, mas todos nós aqui temos a nossa cegueira. Todos nós aqui temos a nossa dificuldade maior, o nosso grande desafio, que a gente foca tanto, às vezes, e quando a gente não tem sucesso naquele obstáculo, naquele desafio, nada mais vale a pena? Nada mais vale? E o resto? E a brisa, e o cheiro das flores, e o abraço da mãe, e o sorriso do filho. Todas as outras coisas que a gente esquece, que a gente dá menos importância quando a gente está focado só em uma coisa. A gente faz muito isso. E sim, nós temos aqueles momentos no dia, eu particularmente tenho, onde eu paro, às vezes tomando banho faço uma prece de gratitude, de gratidão, principalmente à noite, quando é inverno, aquele banho bem quente, que parece uma sauna. Para mim é o momento que eu mais agradeço. Falei, meu Deus, obrigada, porque eu não gosto de sentir frio, e eu sinto muito frio. Aí eu chego na hora, aquele banho quente, meu Deus, muito obrigada. Aí às vezes meu filho tomou banho antes de mim, ficou, sei lá, 2 horas no banheiro, minha filha ficou mais 2 horas. Quando eu vou tomar banho, não tem água quente. Eles usaram a água quente da casa inteira. Aí a prece é mais curta. A minha prece de gratidão é um pouco mais curta. Mas esses momentos, a gente tem esses momentos de agradecer. Meu Deus, muito obrigada por ter comida em casa todos os dias. Por ter um banho quente a maioria dos dias. Por ter um carro que possa me levar para o trabalho. Ontem eu vi uma moça caminhando com a filhinha pequena na Rota 9, nem acostamento direito tinha. Eu falei, meu Deus do céu. Agradeci na hora, eu falei, meu Deus. Não podia ajudar, estava lá, estava com meus filhos, não foi um momento onde que eu me vi, poderia, tenho certeza que se eu quisesse, eu poderia ter de alguma forma ajudado e vi, mas não foi. Passei correndo e vi, mas na hora eu vi e aquilo me veio. Muito obrigada por eu ter meu carro aqui com meus filhos, nossa, eu estaria ficando doida se eu tivesse que caminhar aqui na Rota 9 com a minha filha pequenininha. A gente tem esses momentos de gratidão, mas a gente tem pouco. A gente não faz isso com a frequência e com... Eu acho que a frequência que a gente deveria no nosso dia. Porque a gente foca só na cegueira. E o que eu estou perdendo por não poder ver? Dando o exemplo aqui da lição. Eu não posso ver, meus olhos não posso mais ver. E eu acredito que seja muito mais difícil quando você enxergava e agora você não enxerga mais. Como aconteceu com essa moça da lição, como aconteceu com o menino do show que eu assisti. Mais difícil, porque você sabe o que você perdeu. Quem já nasceu cego, já nasceu com aquilo, eles nunca tiveram nada diferente, mais fácil para você se adaptar. Porque a gente se adapta. Como o Wallace falou, tudo está sempre mudando e a gente vai se adaptar. Querendo ou não, doendo ou não. A gente vai se adaptar ao que quer que seja. Mas a gente tem uma escolha. A gente tem o poder de escolher. Porque eu poderia, como essa moça aqui, eu poderia ficar cega e ser amarga para o resto da vida. Ou eu poderia ficar cega e não ser amarga para o resto da vida. A gente tem essa escolha. Acho que eu já dei esse exemplo aqui antes há muito tempo. A minha prima, que mora no Brasil, ela é mais velha do que eu, ela era uma pessoa super ativa, mora em São Paulo. Estava esperando um ônibus um dia, com 22 anos, um ônibus veio e atropelou. E ela ficou paraplégica. Cadeira de roda, pro resto da vida.
aquilo não mudou em nada a personalidade da minha prima. Nada. Ela virou atleta para atleta? Isso. Nada. Joga vôlei. Tudo na cadeira de roda. Não mudou em nada. Pessoa alegre. Continua a vida dela normalmente. Ela se adaptou e continua a vida dela normalmente. Como poderia ser daqui para frente. Tem um outro caso de um conhecido de uma amiga minha. 18, 19 anos, estava bêbado, foi dirigir, teve um acidente de carro, ficou paraplégico, depois de 2 anos se suicidou, por tristeza, não conseguiu lidar com a dor de ficar paraplégico. Então a gente tem uma situação muito parecida, né? Minha prima e esse outro rapaz, os dois ficaram paraplégicos por uma situação inusitada. O dele a gente sabe que tem, claro, o lado espiritual de tudo mais, mas eles tinham a mesma... os dois poderiam fazer escolhas da mesma forma. Eu poderia escolher. Agora, a forma que eu tenho de viver é essa. O que eu posso fazer para fazer minha vida ir para frente da melhor maneira possível, com o que eu tenho, ainda sentindo o cheiro das coisas, ainda tendo a habilidade de ver todo mundo, de abraçar os meus entes queridos, de fazer tudo. Esse país, graças a Deus, nos permite ter uma vida bem funcional, tendo essas dificuldades de locomoção. Então, nós temos essa habilidade. Então, a gente não pode deixar as trevas, a energia negativa tomar conta da gente por um motivo ou outro. E, de novo, eu estou dando o exemplo né, porque a lição vem falando de cegueira, eu trouxe o exemplo, por exemplo, de ser paraplégico, mas vamos trazer isso para a nossa vida. Qual a minha cegueira? Qual é a minha cegueira? Qual é o meu problema? O que está me mantendo aqui na cadeira de roda, entre aspas? E por que eu escolho esse caminho e não esse? Eu estou escolhendo o caminho do bola para frente. É difícil, tá difícil demais, tá me fazendo sofrer demais. Mas como esse espírito aqui vem nos dizer, o Vianney, ele fala, o que você quer? Você quer que eu venha aqui e retire a tristeza dessa moça e cure a moça? A gente tem que começar a ver as coisas com um olhar mais aberto, como eu falei no início do Evangelho. Tudo que acontece com a gente vai tão além daquilo que a gente consegue enxergar só naquele momento. Tem tanta coisa ali naquela história que a gente não consegue enxergar. Mais para o final, ele tem uma nota que fala o seguinte, essa aqui já é a nota de Allan Kardec sobre a mensagem do Espírito. Allan Kardec fala o seguinte: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Então, se eu estou passando por algum sofrimento que eu não consigo entender por que isso está acontecendo comigo nessa vida, eu não causei. Né? O menino, por exemplo, que bebeu e foi dirigir e ficou paraplégico, você pode ver que, de uma certa forma, ele teve uma grande culpa naquilo. Minha prima que estava em pé esperando o ônibus, já nem tanta. Então, por que eu estou passando por isso? Você tem que ir numa vida anterior. O que a gente não vai poder ir, né? Mas a gente tem que pensar que algo aconteceu num passado que eu não consigo enxergar que está causando isso. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. O que ele está falando aqui? Que Deus é justo. Que nada que acontece comigo é arbitrário. Aquilo não caiu no meu colo por acaso. Essa situação não está passando comigo por acaso. Se eu não consigo entender por que isso está acontecendo comigo hoje, que eu possa ter consciência que algo eu fiz no passado que agora eu estou espiando. Não é castigo.
é para minha elevação. É para eu passar por aquilo e me depurar, para que no futuro eu não faça novamente, para que eu tenha sentido na pele o que aquilo possa ter causado com alguma outra pessoa. Isso nos ajuda muitas vezes a não cometer o mesmo erro. É parte dessa ascensão que Deus nos permite ter, mas que a gente ainda não compreende 100%, porque muitas vezes quando eu tento analisar, a gente lê e a gente aprende muito sobre provas e expiações e sofrimentos, e a gente entende que Deus não está me castigando, mas muitas vezes é difícil sentir isso. Eu tento abrir a minha mente aquilo para igual o filme Interstellar. Tem coisa aqui que eu não sei, eu não entendo ainda, eu não consigo compreender. Vai além da minha capacidade de compreensão nesse momento. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Então, ele fala, é bondade de Deus o véu do esquecimento. O que a gente fez nas nossas vidas passadas e a gente não lembra, isso é misericórdia divina. A gente sabe que se a gente lembrasse de todas as maldades que a gente já fez no passado, a gente não conseguiria ir para frente. Das maldades, das coisas, não necessariamente maldades, mas das coisas que a gente faz nessa vida que a gente se arrepende, quando a gente pensa, já dá uma travada na gente. Já deixa a gente pensar, não, eu não sei se eu sou capaz de ser melhor. Olha o que eu fiz há 4 meses atrás, ou há 4 anos atrás. Isso já nos para. Imagina se a gente lembrasse de tudo que a gente fez em vidas passadas. Então, isso é ato de misericórdia. Mas ele fala, quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim. A criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Então, importante lembrar, a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Essa palavra punição nos faz pensar que alguém está me castigando e que isso é algo que eu preciso passar porque eu fiz tal e tal coisa. Não é isso. A criatura é sempre punida. A punição vem de nós mesmos pelos nossos próprios atos. A punição vem. O que é essa punição? É a expiação. Eu vou ter que passar por aquilo, porque senão eu não vou aprender. Não é castigo. É importante frisar. Por isso que é importante a gente sempre ler essas obras, e a gente sabe tanto, tem tantas traduções diferentes, né? Tem tantas coisas da Bíblia, do Livro dos Espíritos, as traduções são tantas. A gente tem que ler essas coisas com a mente aberta, tirar o que tem de proveitoso e tentar fazer aquilo ter mais sentido para a gente. Se, portanto, alguém sofre o tormento da vista, é porque alguém foi causa de queda. Isso me fez mal, por isso que eu precisei perder a vista. Isso iria me ajudar, de acordo com a espiritualidade e com a visão espiritual. Com a visão da carne, hoje, talvez eu não compreendesse isso. E posso talvez ter a causa de outra pessoa. Eu posso ter também feito mal a uma outra pessoa. E agora eu estou passando por isso. Bom, a gente não vai saber. A gente não vai saber muitas vezes o porquê realmente que eu estou passando por uma dificuldade ou outra. Se não é dessa vida, né? Porque se é dessa vida é mais fácil a gente ir lá e falar assim, faz sentido. Faz sentido, sei lá, fumei durante tantos anos, agora eu tô com câncer aqui do pulmão, faz mais sentido. Eu consigo ver de onde isso está vindo. Mas às vezes a gente não consegue. Mas a gente tem esse poder de escolha. De como que eu vou agir com isso agora? Como que eu vou levar a minha vida adiante depois dessa dificuldade, depois desse problema, dessa forma, com o que eu tenho hoje? O que eu vou fazer? Então, essa lição muito interessante para a gente refletir, né? Puros são bem-aventurados os puros de coração. E me fez essa mensagem também lembrar daquela passagem da Bíblia que Jesus, quem que era? O Filipe foi pedir para Jesus, eu vi isso na série Chosen.
ele foi pedir para Jesus que ajudasse a curar, porque ele tinha doía muito a perna, tal, e Jesus falou assim: eu poderia te curar, mas você tem certeza? Porque ele resumindo, ele falou assim: eu não acho que isso vai te beneficiar espiritualmente. E a gente sabe agora que é isso que a gente está correndo atrás, é de ser melhor espiritualmente. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Convido a todos agora para a nossa prece de encerramento, que possamos nos elevar ainda mais com a nossa Mãe Criadora, com o nosso Mestre Jesus e com os Espíritos que nos auxiliam nessa casa. Muito obrigada, somos imensamente gratos, que possamos carregar conosco essas lições trazidas e que possamos ter em mente realmente tudo isso, todas essas lições, esses aprendizados, essa consciência nos momentos mais difíceis da nossa semana. Nos auxilie, nos guie, nos proteja e nos dê força, hoje e sempre. Que assim seja.